Boa noite a todos. Agradecer a presença aqui no primeiro debate sindical aqui das GAB. Estamos muito felizes aqui nesse momento, porque nós temos hoje inscritos aqui nessa nossa reunião, nesse nosso bate-papo aqui, mais de 33 entidades, com 35 municípios, com pessoas do estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Isso para nós nos deixa muito felizes, já que o assunto a ser debatido aqui é de extrema importância a todos os trabalhadores, as entidades sindicais também. Não vou me estender muito aqui, mas eu vou deixar aqui de antemão agradecimento também ao presidente Wilson da federação, que está aqui presente conosco, que é um grande parceiro, um grande amigo nosso também, e passar a bola já diretamente para o doutor Guilherme Portanova, nessa grande parceria, doutor Daniel Lemertz, Felipe Brito e o Luciano dos Santos, que fazem parte também aqui desse time para essa discussão tão importante. Então, amigos, fiquem à vontade, debate a todos. Obrigado. Eu gostaria de pedir... eu acho que era no teu microfone mesmo, Mariano, que tinha um áudio de televisão junto aí. Gente, eu queria, então... Não é? Já estamos ao vivo lá no Facebook, Mariano? Sim, ao vivo. Tá. Então, gente, assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos e a todas, tá? Principalmente a nossa presidente das GAB está tentando entrar, Mariano, e não está conseguindo. O link dela não está dando... Autorizei. Já autorizou a entrada, presidente. Mas, assim, agradecer a Cleusa, a Mariana, a equipe das GAB inteira, que está desenvolvendo esse projeto. São ferramentas novas que nós estamos aprendendo a lidar ainda, né? Essas pesquisas que a gente faz quando faz a inscrição, serve para que a gente possa analisar depois qual a abrangência, qual o tamanho disso, qual é os próximos assuntos, né? E nós vamos, como as GAB, como Associação Gaúcha de Apoio e Benefício, com o apoio de todos vocês, de cada um de vocês que está aqui hoje, com quem quiser participar, criar ali na frente, logo ali na frente, um sistema de qualificação e de formação direcionado a dirigentes de entidades sindicais. Eu acho importante isso, tá? Quero dizer também que a gente está hoje com um grupo aqui que é impressionante, né? Falar de Guilherme Portanova, de Felipe Brito, de Daniel Lemertz, é falar de mestres deste assunto que hoje nós vamos aqui trabalhar com muita força, que é a questão da previdência, né? Eu assisti uma palestra com o Daniel alguns meses atrás, em Dois Irmãos, e fiquei chocado, confesso chocado com uma frase, né? Tipo assim, o RPPS vai continuar ou está fadado ao fim do RPPS? O que vai acontecer? E a gente tem conversado muito sobre isso, né? Com essas mudanças todas de lei, etc. e tal. Então, quero dizer para todos vocês assim, que é uma grande satisfação nossa receber cada um de vocês. Só auxiliando ali a questão que o Mariano estava dizendo ali, para alertar vocês aqui, doutores, que vão falar para mais ou menos mais de 30 entidades sindicais. Nós temos aqui nessas inscrições 7 RPPS inscritos, tá? Grupos, pessoas que trabalham com RPPS. Então, 19 presidentes de entidades sindicais aqui hoje presentes nessa live. Olha o peso desta sala, né? Então, estudante, nós temos vereadores inscritos que querem nos escutar também, que eu acho que ainda não entrou, mas já deve estar entrando aí. Então, é uma honra muito grande recebê-los. Eu não quero estar aqui perdendo tempo, que eu quero escutar esses mestres, né, nesse assunto. E hoje é dia de Grenal, viu, Mariano? O presidente Wilson está com a camisa do Inter, então a gente não pode ter muita prorrogação esse jogo aqui. Esse jogo tem que ser na hora marcada. Vamos marcar muito gol durante esse jogo todo aqui, mas com hora boa para começar e hora boa também para terminar ali na frente, tá? Dizer para vocês que nós vamos colocar no chat aqui, tá? O currículo dos participantes, que perguntas a gente pede que sejam enviadas pelo chat e nós vamos encaminhar aos advogados que irão responder pessoalmente às entidades sindicais, tá? Eu e o Mariano nos comprometemos a encaminhar as perguntas, pegar as respostas e encaminhar para vocês, tá? Sem problema nenhum. E eu já quero começar doutor Daniel, te provocando com um assunto que é bastante ímpar assim, nessa questão toda,
que é da súmula vinculante 33, Daniel, doutor Daniel. O servidor tem ou não tem direito à aposentadoria especial? O que acontece? Estão dizendo assim, ó, servidor público perdeu a aposentadoria especial. Perdeu ou não perdeu? Temos direito ou não temos direito? Com vocês, então, o nosso especialista do assunto aí. Doutor Daniel, meu ex-aluno, hein? Doutor Daniel, com o senhor. Vamos lá, obrigado, Luciano. Primeiramente, parabenizar o Luciano e o Mariano pela organização e pelo convite. Conta conosco sempre nesse assunto que nos encanta, né? Que é servidor público, aposentadoria. E quanto mais difícil fica a situação, parece ficar mais bacana de debater. Nos provoca isso, nos cativa esse desenvolvimento de tese, de raciocínio, de possibilidades. Então, dentro do teu contexto, eu não gosto muito de trabalhar com teoria, Luciano, e demais lideranças, mas eu tenho que fazer um breve histórico do que é a súmula vinculante 33 para vocês entenderem o porquê dá ou o porquê não dá. Primeiro, a súmula vinculante 33 teve... Estão me ouvindo? Teve a origem, na verdade... Vai, olha! Eu acho que alguém está com o microfone aberto aí. E teve a origem, né, em alguns mandados, em inúmeros mandados de injunção ajuizados junto ao STF. Os municípios não tinham legislação municipal que tratava da aposentadoria especial dos servidores públicos. Diante dessa omissão legislativa, o que os servidores eram obrigados a fazer? Ingressar com os mandados de injunção no STF, pedindo autorização para a aplicação da Lei 8213, que é a lei do INSS, que o doutor Guilherme Portanova está aqui e falará um pouco depois. Então, especificamente, o artigo 57 da 8213 era o que nós precisávamos para os servidores públicos municipais. Então, ajuizávamos a ação de mandado de injunção, era feita essa autorização, fazia o pedido administrativo e, consequentemente, se discutia a possibilidade ou não da aplicação e da concessão da aposentadoria especial. Diante de todos esses questionamentos, o STF teve que parar e falou assim, chega, vamos parar de analisar esses mandados de junção que estão vindo aqui às centenas todos os dias. Então, foi editada a súmula vinculante 33, autorizando a todos os municípios que têm a omissão legislativa, e todos têm a omissão legislativa, acerca da aposentadoria especial. Então, com a edição da súmula vinculante, qual foi o próximo passo? Foi analisar a possibilidade dos servidores estarem expostos aos agentes nocivos, aos agentes insalubres, para a concessão disso. Inicialmente, fizemos os requerimentos administrativos dos municípios, todos eles indeferíveis. Tá? Muitos municípios, e aí o doutor Felipe está aqui, vai falar sobre isso, inclusive, não tem a questão de levantamento dos agentes nocivos, não tem LTCAT, PCMSO, não tem nada, PPRA, não tem nada. Pagam insalubridade ou periculosidade, muitas vezes, para quem eles querem, porque eles não têm um levantamento, e os que têm levantamento, muitas vezes, não têm legislação autorizando o pagamento, dentro daquele princípio da legalidade. Então, os municípios, sem essa legislação, indeferiam todos os pedidos administrativos. Porém, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 2019, pacificou o entendimento, dizendo que todo servidor público municipal que tiver os 25 anos no concurso, isso é importante, tá? Porque eu vou explicar depois essa variante, mas os 25 anos de concurso, dá um exemplo, presidente Rosane, Estância Velha aqui. Então, lá em Estância Velha, nós temos os profissionais da saúde que têm 25 anos de função, enfermagem, técnico de enfermagem, médico. Inclusive, a presidenta Rosane é um exemplo disso. Então, tem 25 anos em contato habitual e permanente com os agentes infecto-contagiosos, que garantem para ela o benefício da aposentadoria especial. Mas não tem lei. Então, o requerimento é somente para os que têm 25 anos de exercício no concurso público. Tá? Aí, o que acontece nos atendimentos? Muitos questionamentos. Pô, doutor, agora eu não tenho os 25 anos, eu tenho só 15 anos de concurso, mas eu tenho mais 10 anos fora, eu tenho como trazer isso. Isso está em pauta no tema 942 do STF, onde o STF estuda as variantes da súmula vinculante 33. E aí, para o pessoal entender isso, o que seriam as variantes? Tá?
seria exatamente esse servidor municipal que tem 20 anos de concurso, mas fora desse concurso, por exemplo, ele tem 10 anos de tempo especial. Então, ele juntaria esses 30 anos e, convertendo os 20, fecharia os 35 anos de contribuição, igual ao INSS. Então, não seria uma aposentadoria especial propriamente dita com seus 25 anos. Seria uma aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão do tempo especial. Se o STF autorizar e julgar favorável aos servidores, hoje está 3-1 a votação. 3 votos favoráveis a nós e 1 contrário. Se o STF der provimento para os servidores do tema 942, a questão da aposentadoria especial para servidor público será uma coisa muito importante, porque hoje está restrita a quem tem 25 anos de serviço público na localidade. Tá? Estou sendo objetivo nisso. Outra coisa, outro ponto importante, saindo um pouco da súmula vinculante, mas adentrando a questão dos CLTs, que são funcionários e empregados públicos. Tá? Artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, foi alterado agora com a emenda constitucional 103. O doutor Guilherme Portanova está aqui e é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. E ela disse o quê? Empregado público que se aposentar na investidura do cargo, o cargo irá para a vacância. Ou seja, assim como o RPPS, no RGPS, depois do dia 12 de novembro de 2019, o empregado público, e aí eu digo um exemplo, o Sindimetrô, um sindicato cliente do escritório, tem na sua base somente empregados públicos. Então, no momento que um metroviário se aposentar ou optar pela aposentadoria, ele terá que se afastar. Isso não é uma mistura da tese lá do 709, que o doutor Guilherme vai falar também, mas somente para vocês entenderem a questão da aposentadoria especial até 12 de novembro de 2019 e depois do dia 12 de novembro de 2019. O que é importante? O importante é isso que o Luciano está propondo, esse contato, tirar a dúvida, falar com a base nos traz a demanda, a base tem o funcionário das obras, o operário, o pessoal da saúde, e esse servidor municipal é a nossa base e traz essa demanda. Obviamente que eu estou falando um panorama geral, uma questão ampla, macro, mas nós temos que analisar individualmente cada caso. Mas o servidor público municipal hoje, que tiver os 25 anos na investidura do cargo público, exposto aos agentes nocivos, infecto-contagiosos, ele, sim, tem direito à aposentadoria especial pela súmula vinculante número 33. Devolvo ao professor Luciano a palavra. Daniel, ufa, que bom, porque isso é uma peleia, né? A gente busca aposentadoria especial, sim, nós entramos no concurso, né, com esses objetivos, com esses caminhos traçados, e a gente vai perdendo direito aqui, perdendo direito ali, né? Isso é bem complicado. Mas está aí, então, nós temos essa oportunidade, nós temos bons advogados, né, desenvolvendo teses, e este grupo aqui me fascina por isso, viu, Daniel? A equipe do Dr. Daniel, do Dr. Felipe e do Dr. Guilherme Portanova são construtores de tese, são estudiosos, isso me chama muita atenção, tá? Mas quero passar já debate pronto, Dr. Guilherme. O senhor está no escurinho, ele enxerga um pouco, e está meio escuro o seu... Aí, agora apareceu melhor. Me diz uma coisa, o pessoal fala muito nos prejuízos que da contra-reforma, já vi muito o senhor falar em contra-reforma da Previdência, né? Me fala um pouquinho, doutor Guilherme, da emenda constitucional 103, no regime próprio de Previdência. Como é que ficou essa contra-reforma? A gente pode escapar disso? Tem alternativa disso? Porque ficou tão ruim como parece. O que a gente pode fazer? O senhor é especialista nessa área, né? Como fugir dessa contra-reforma? E outra questão que eu já quero lhe perguntar é sobre planejamento previdenciário, desta importância, né? Porque a gente ouve falar muito pouco nisso, em planejamento previdenciário, né? Lhe enchi de perguntas. Doutor Guilherme, com o senhor aí. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço aqui o convite. Eu acho que você, Luciano, tem um grande poder de agregar
E esse poder hoje está quase que extinto. Estava eu no escuro, quase que praticamente numa penumbra, porque foi a penumbra que remeteram os direitos sociais, né? Os direitos sociais conquistados a ferro e a fogo pelo legislador constituinte de 88, e eu tive o prazer de conhecer intimamente dois grandes legisladores constituintes, Ibsen Pinheiro, grande amigo do meu pai, e o senador Paulo Paim. E quem foi lá legislador constituinte sofre muito com o que está acontecendo no nosso cenário. Então, eu estou um pouquinho mais iluminado agora pela minha fala, mas estava na penumbra para meio que fazer um teatro do que os direitos sociais, para onde os direitos sociais foram remetidos, né? Então, infelizmente, estava falando esses dias com a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Pública Cidadã, onde nós temos uma ação civil pública já julgada procedente para auditar a dívida pública, que consome quase metade do orçamento do nosso país há décadas, né, e que nunca foi auditada, e que ela pode ser o único remédio para que o Brasil sobreviva no mundo pós-pandemia, né? Então, eu chamo de deforma da Previdência, mas ela falou, não chama de deforma, chama de contra-reforma, né? Porque reforma é para melhorar, é para aprimorar. No momento em que tu restringe direitos, obstaculiza o acesso à proteção social, tu não está reformando, tu está retrocedendo. Inclusive, nós temos um princípio no direito constitucional e administrativo, que é o princípio do retrocesso, a impossibilidade de retrocesso social. O direito social é como se cláusula pétrea fosse: cada degrau que ele sobe, ele não pode descer, só subir ou se manter no degrau. Então, o que a gente está vendo, em especial no regime geral de previdência social, e isso também no regime próprio, mas aí é expertise do meus queridos amigos do escritório Brito e Lemertz, a qual, com muita honra, a gente está fechando uma parceria. Isso me enobrece e muito, porque nós somos advogados diferentes. Geralmente o advogado não gosta de compartilhar, de fazer parceria. Então eu digo que nós somos os advogados 2.0, advogados do futuro, né? Porque a advocacia que diz, não, isso aqui é meu, essa tese é minha, o meu escritório é meu. Não, hoje em dia, se tu não faz parcerias, se tu não divulga informação, tu não é nada. Então, o futuro, e aqui eu, como conselheiro da Comissão de Seguridade Social da OAB Rio Grande do Sul, eu sempre lá levo, pessoal, nós temos que nos ajudar, nós não somos inimigos, né? O nosso inimigo é outro. E, infelizmente, a Previdência Social Pública está indo para um caminho de previdência social mínima. Ou seja, ano que vem, muito provavelmente, vai ter uma outra contra-reforma, tá? Não deu nem tempo de regulamentar a emenda constitucional 103, né, de 13 de novembro de 2019. Já vai vir outra, porque, com a desculpa da pós-pandemia, em que pese o Brasil tinha até esse atual governo assumir 4 trilhões guardados, tá? 4 trilhões guardados. Isso são dados oficiais, não é o Porta Nova que está inventando, tá? Então, infelizmente, a Previdência Social Pública, INSS, está caminhando para quem quer para receber salário mínimo. Quer receber acima de um salário mínimo, vai pagar a previdência privada para banco. O Brasil está caminhando para isso. A Previdência Social Pública, né, regime geral, INSS, é para pagar benefício em salário mínimo. Vai ser uma aposentadoria por idade, invalidez e pensão por morte.
e o auxílio-doença. E acabou. Tá? Então, eu já estou vaticinando, infelizmente, o futuro. A emenda constitucional 103 foi tão restritiva, ela foi, que é a PEC 6, né? Ela foi mais restritiva que a PEC 287 do governo Temer, né? Em que eu disse que nada poderia ser pior, e aí vem aquela frase do Tiririca, né? Nada pode ser, não tem como piorar. Não, tem sim, tem. Foi apresentada a contra-reforma da emenda constitucional 103, que, por exemplo, instituiu idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Tá? Só que tem um pequeno grande detalhe aqui. Existe um gatilho que cada vez que a expectativa, e isso não foi divulgado, é óbvio, né? Cada vez que a expectativa de sobrevida, que é calculada pelo IBGE, que é um órgão do governo, então será que essa expectativa de sobrevida ela é real? Ela reflete a realidade do povo brasileiro? Cada vez que a expectativa de sobrevida lá do IBGE arredondar, por exemplo, de 67,8 para 68, sobe 1 ponto na idade do homem e da mulher. Então, hoje, tem ainda uma escala progressiva que vai até 105 pontos para o homem, 100 pontos para a mulher. Então, nós estamos falando de 65 anos para o homem, 62 para a mulher, 40 anos de contribuição para os homens e 35 anos de contribuição para as mulheres. Tá? Isso é surreal no nosso país. Eu participei como expositor da CPI da Previdência no Congresso Nacional e lá foi apresentado dados pelo DIEESE, Auditoria Pública, inúmeros órgãos e completamente idôneos, que mostraram que a média de trabalho anual, e isso eu estou me reportando a 2018, tá? Porque de 2019 para cá, o Brasil está rumo à Idade Média, literalmente. Há estudos que nós, ano que vem, estaremos vivendo como se fosse em 1940, tá? Economicamente falando. Moralmente falando, Idade Média é elogio. Né? Então, há estudos que foi apresentado na CPI da Previdência que o trabalhador com um curso médio, de cada 12 meses ele contribui 9 meses, ou seja, ele fica 9 meses empregado. Se tu pegar o trabalhador sem grau de escolaridade, vai para 3, 4 meses. Então, se tu pegar esses 9 meses, não é 40 anos, são 50 anos de contribuição. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Por exemplo, agora, então, o redutor também, que antes era o fator previdenciário, que levava em conta expectativa de sobrevida e tempo de contribuição, que eu achava horrível, agora eu tenho saudade do fator previdenciário. O redutor agora é 60% e acresce 2% a cada ano do que exceder 20% para os homens e 15% para as mulheres. Depois eu vou dar um exemplo do que isso reflete numa aposentadoria por idade. Aposentadoria por invalidez não é mais 100%, salvo se ela for acidentária. Se ela for uma aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho, ela é 60% mais 2% a cada ano do que exceder 20% para o homem e 15% para a mulher. Então, isso tem uma redução brusca. Antes era 100% da média sem fator previdenciário. Acabou o descarte. Como é que se calcula uma aposentadoria? E também, depois da emenda 47, pode me corrigir o professor Daniel Lemes e o Felipe Merker, se não me engano, depois da emenda 47, também, ou de 2013, se não me engano, é que nem o regime geral. Média dos 80% uma hora de salário de contribuição, de julho de 94 até a data do requerimento. É assim que se calcula a renda mensal inicial de uma aposentadoria do regime geral e provavelmente, depois do Daniel ou o Felipe pode me complementar, de alguns anos para cá também do regime próprio, para quem entrou no regime próprio, né, de alguns anos para cá. Não sei a data, porque a expertise aí fica com o escritório Brito e Lemos, que depois na fala do Felipe ele pode, ou o Daniel depois pode fazer uma parte.
mas acabou esse descarte dos 20% piores salários de contribuição. Esse descarte, com o fim do descarte, ele diminui uma média, para você ver que a agressividade de 5% a 30% uma renda mensal inicial. Então, além de nós termos um coeficiente de cálculo muito menor do que o fator, muito pior do que o antigo e saudoso, agora saudoso fator previdenciário, nós temos o fim do descarte dos 20% piores salários de contribuição, o que acarreta de 5% a 30% de redução. As pensões por morte voltaram ao mesmo coeficiente da CLPS, da Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, que é só 50% mais 10% para cada dependente. Então, se você viu, se você não, uma mulher ou um homem esteja casado ou em união estável, o marido recebe lá 2.000, vem a falecer, vem a óbito, vai receber só 60% destes 2.000. Isso era a lei orgânica lá da Previdência Social, em 1960 previa isso. Lá em 88, a Constituição mudou e aí teve uma lei regulamentadora, 8.203 de 91, que é a Lei de Benefícios, que já estabeleceu um patamar de 80% mais 10% para cada dependente. E depois, lá em abril de 95, a Lei 9.032 de 95, ficou 100% integral as pensões integrais. Então, nós em 2019, 13 de novembro de 2019, nós retrocedemos a uma legislação da década de 60. Isso é muito triste. Descaracterizaram por completo a aposentadoria especial. Aposentadoria especial nunca teve idade mínima, bastava comprovar, como o professor Daniel Lemertz, com muita clareza explicitou, 25 anos de exposição a agente nocivo à saúde ou à integridade física. O que é exposição a agente nocivo à saúde? Insalubridade. O que é integridade física? Periculosidade. São os profissionais da área de segurança, profissionais expostos a tensão acima de 250 volts, profissionais que trabalham dentro da área do risco de explosão, da norma regulamentadora, 7,5 metros quadrados do tanque de abastecimento. Havia um comando na emenda constitucional 103 que proibia, que acabava com o enquadramento por periculosidade, e com o trabalho em conjunto da comissão da OAB, junto com o senador Paulo Paim, a gente conseguiu pelo menos tirar essa vedação no que tange a aposentadoria especial pela periculosidade. Porém, agora tem que ter uma lei complementar que já está tramitando e que muito provavelmente não vai ser aprovada no Congresso Nacional. Aconteceu um grande retrocesso no que tange a conversão de tempo especial para comum, muito importante para atingir a pontuação ou para tu buscar depois, o Daniel Lemertz e o Felipe vão adentrar mais nessa matéria, para tu converter um tempo e levar para uma contagem recíproca de tempo de contribuição numa CTC, numa certidão de tempo de contribuição. Acabou até a partir de 13 de novembro do ano passado, não tem mais conversão. O que é isso? Eu tinha 10 anos exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física. Para o homem, esses 10 viravam 14 e para a mulher, esses 10 viravam 12. Ou seja, um acréscimo de 40% para o homem e um acréscimo de 20% para as mulheres. Acabou. Por que acabou? Porque isso aumentava a pontuação. E não é interessante tu chegar na pontuação que o governo quer. O governo quer sempre que tu contribua e que tu não receba. Ele quer sempre receber e não contraprestar. Então, acabou também a conversão. Aposentadoria especial botaram idade mínima de 60 anos. Antes não tinha idade mínima, com 25 anos, tu te aposentava sem restrição atuarial nenhuma, não tinha fator previdenciário nem coeficiente de cálculo. Agora tem o coeficiente de cálculo também. Pega um cidadão que se aposentou agora, mês passado, especial, que tem que ter 60 anos,
ele vai receber 70% de uma média contributiva sem o descarte dos 20% piores salários de contribuição. Ele vai perder aí mais do que metade do que ele contribuía. Então ficou muito complicado. E aí que vem a importância, a suma importância do planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário é um check-up no histórico contributivo do trabalhador. Nós vamos pegar tudo que o trabalhador tem, fazer um levantamento total do trabalhador e ver se ele já pode se aposentar, se não pode, qual é o melhor momento, qual é o melhor caminho. Ou seja, o planejamento previdenciário é tirar o trabalhador da escuridão e indicar um norte para o trabalhador. E o planejamento previdenciário se tornou, hoje, o principal serviço da advocacia previdenciária e pouquíssimos escritórios fazem ele com primazia, com excelência. E por isso que eu, já há 5 anos, eu faz mais de 10 anos que eu advogo para confederações, federações, sindicatos, e eu sempre vaticino, e sempre vaticinarei. Hoje, e há 10 anos atrás, e hoje cada vez mais, não pode um sindicato, seja de que categoria for, regime próprio, regime geral, sindicato de metalúrgico, de bancário, não interessa qual for a natureza do sindicalizado, ele não pode deixar de ter um escritório especializado em direito previdenciário, seja em regime próprio, seja em regime geral. Eu tenho escritórios em vários estados do país. Eu chego nos sindicatos, tu tem advogado previdenciário? Tenho. Quem é? O meu trabalhista, ele quebra um galinho lá. Não, para aí. Advogado trabalhista não sabe nada de previdenciário. Assim como eu não sei nada de trabalhista. Sei um pouquinho, mas não o suficiente para me lançar e dizer eu sou o advogado previdenciário desse sindicato. A gente vê absurdos sendo cometidos por advogados, inclusive previdenciários, que não têm o domínio total da matéria. Então, o que eu deixo, e aí que o que me cativou no que tange a ASGAB, o Luciano eu conheço há anos, já fiz palestras com o Luciano contra as reformas, as deformas das previdências, desde o lado da PEC 287 do Temer, a PEC 6 do Bolsonaro. Já viajamos aí o estado inteiro junto, o Luciano e eu. Espero fazer isso com o Daniel e com o Felipe, nossos novos parceiros, e aí que volto, o poder agregador do Luciano, a importância o sindicato hoje, que se preze, não pode dizer para o seu sindicalizado que não tem um escritório top, um escritório de vanguarda na advocacia previdenciária. Porque ela se tornou hoje mais importante do que a trabalhista. Porque a advocacia previdenciária é o descanso do trabalhador. Um erro, tu concede uma aposentadoria menor, ou tu não consegue aposentar o cidadão. Ou tu vai fazer com que o cidadão contribua por muito mais tempo. Chega clientes nos nossos escritórios, está aí o Daniel, o Felipe, para conectar a minha assertiva, que já podiam estar aposentados há anos e não sabiam. Estavam pagando e deixando de receber. Aí tinha gente que perdeu ali 400, 500 mil. Quando é que tu vai recuperar isso? Nunca. Então, a importância do planejamento previdenciário, a importância dos sindicatos que se levam a sério e que querem trazer o trabalhador de volta ou o servidor de volta para dentro da sua casa, de ter uma advocacia especializada na área de aposentadoria. É de suma importância. Por hora, encerro aqui e vou passar a palavra para os colegas para não mais me alongar. Doutor Guilherme,
Daniel, gostaria de fazer algum complemento? Felipe, fique à vontade, tá? A sala é de vocês. Vocês são os especialistas, os mestres, nós estamos aqui para escutar e aprender, tá? Se não tem nenhum complemento, eu passo a próxima pergunta. Daniel, quer falar? Não, eu até Daniel. sugeri que passasse para o Felipe dar continuidade, e aí depois eu fiz alguns apontamentos aqui que o doutor Guilherme disse, para a gente fazer uma complementação importante. Eu trouxe vários pontos importantes para o debate das aposentadorias dos servidores públicos municipais. E os temas que o doutor Guilherme, obviamente, pela experiência que ele tem, ele já vê o que vai acontecer, né? E então nós temos que debater isso para prevenir, né, o servidor público hoje, para que não chegue lá na frente e cometa esse equívoco. Mas deixo para minha fala final, para não estender demais também. Eu vou fazer só um adendo, que eu sempre digo nas minhas aulas, dizia, porque parei de lecionar e estou me dedicando exclusivamente à advocacia. O que é a previdência social? É tu ser previdente, é tu prevenir o futuro, né? É tu te preparar para o futuro. E a cultura do povo brasileiro não é de ser previdente, né? O brasileiro, ele vende o almoço para comprar janta, né? Muitas vezes porque é isso que lhe sobrou. Mas a previdência social é exatamente isso. E isso é o planejamento previdenciário. É tu ser previdente. Pô, será que eu estou no caminho certo? Quando é que eu vou poder me aposentar? Será que eu vou poder me aposentar? Será que eu estou no caminho? Será que a minha documentação está correta? Será que o doutor Daniel levantou um aspecto importantíssimo? No regime geral já é difícil. Imagina no regime público, levantar laudo técnico de condição ambiental, PPP, que é o perfil profissionográfico previdenciário, que são, porque o que acontece? Para aposentadoria especial no regime próprio, tu usa a regra do regime geral. Só que, por exemplo, vamos pegar aqui, vou só dar uma parte para não tomar o tempo do Dr. Felipe Merker. Vamos pegar aqui o exemplo do vice-presidente da FEMERGS, o Almada. Santa Cruz do Sul não paga insalubridade para médico, para profissional da área da saúde. Aí eu fui olhar lá a lei, não tinha nada na lei. Pagava lá para trabalhador impostos de luz. É uma coisa completamente desconecta. Então, se no regime geral, e que já tem as normas regulamentadoras da Justiça do Trabalho, que determinam lá o PPCI, PPRA, o LTCAT, o preenchimento correto do PPP, imagine no regime próprio a dificuldade, tu pode botar 20 vezes mais. Então, eu só fiz essa parte aí, desculpa aí cortar o tempo do meu querido amigo Felipe Merker, e agora eu vou passar a palavra para bebermos de vossa sabedoria. Obrigado, doutor. Então, agora, Felipe, vou te fazer uma pergunta bem cabeluda aí, né? O Victor está bem concentrado aí. E a pergunta é uma só, cara. A Lei Complementar 173, Felipe, lá de 27 de maio de 2020, né? Aí atrás, aí pertinho aí. O que ela pretende? Ela vai acabar com a RPPS ou ela não vai? Ela é constitucional ou ela não é? Ela vai permitir avanço aos servidores ou não vai? Enfim, essa lei, ela veio para nos auxiliar ou para acabar com o nosso fundo próprio de aposentadoria? E, Felipe, e aqui na sala temos especialistas na área, hein? Estou vendo o Marcos aqui de Voti, que é presidente lá do fundo, o próprio Wilson Weber, que é presidente da FEMERGS, preside também o fundo próprio lá na cidade dele, e outros mais aqui na cidade, na live, na sala, que estão lá no fundo esperando a tua resposta, Felipe. É contigo, meu. Boa noite a todos, boa noite aí, Luciano, os demais colegas que estão aí nos assistindo, presidentes do sindicato, servidores que estão aí conosco. Depois do Dr. Guilherme Portanova é muito difícil, né? Ele deu praticamente aqui uma aula para nós, né? Mas respondendo a tua pergunta, que ela é bem complexa, ela é bem longa, né? Eu vou dizer o seguinte, que a lei complementar, ela tem uma finalidade, que eu vi. É a magia de parar o tempo, né? Por que a magia de parar o tempo? Porque o tempo, ele é um fenômeno natural, né? O tempo está aí, ele é incorpóreo, né? A gente acorda de manhã, levanta, faz as mesmas coisas e o tempo vai passando,
na verdade. E o que a Lei Complementar 173 pretendeu fazer? Ela pretendeu dizer, né, positivar isso, determinar em lei, que esse determinado período de tempo ele não pode ser considerado para o servidor público. Ele criou uma verdadeira ficção jurídica, né? Uma ficção jurídica em que o trabalho desenvolvido pelo servidor público ele não tem valor jurídico nenhum. Só mesmo no Brasil, na atual quadra da nossa história, né, a gente pode achar como correto isso, ou ficar passivamente acreditando que o Supremo Tribunal Federal vai deixar essa lei ficar em vigor ainda. Né? Só mesmo com um governo que elegeu o servidor público como inimigo principal a ser combatido, é que nós podemos entender que essa lei ela está em vigor atualmente e causando seus efeitos deletérios, né, no regime jurídico municipal. A Lei Complementar 173, vamos lembrar por que ela existe, por que ela foi criada. Ela foi criada para ser o incentivo financeiro da União, os estados e os municípios para o combate da Covid-19, dessa pandemia. Falando num português mais claro, é o governo federal dar dinheiro para os entes federados implementarem políticas públicas sanitárias de combaterem o novo coronavírus. O que acontece? Tá? Acontece que, para dar esse dinheiro, a União disse o seguinte, nós temos que fazer com que o município tenha uma responsabilidade fiscal maior. Isso seria adequado e plenamente justificado, só que quando a lei complementar traz as regras para esse regime fiscal, né, mais austero, todas as medidas são relacionadas praticamente aos servidores públicos, né? Ele é um retrocesso, ela é um verdadeiro retrocesso ao regime jurídico, ao trabalho do servidor público. Vejam só, nós tivemos, e foi falado aqui antes pelo Daniel e pelo Dr. Portanova, né, que a emenda constitucional trouxe uma série de retrocessos, né, na questão da Previdência, a emenda constitucional 103. Nós tivemos, então, no regime jurídico, no serviço público normal, a majoração das alíquotas. Né? Então, vejam o cenário que a Lei Complementar 173, combinada ou cumulada com a emenda constitucional 103, trouxe para a nossa realidade. Nós vamos ter agora uma majoração de alíquota de 11% para 14% dos servidores públicos, e esses mesmos servidores públicos não vão ter reajustes ou reposições salariais até 31 de dezembro de 2021. Então, isto é o escopo, essa é a matriz da Lei Complementar 173, certo? É que o servidor público municipal vai padecer até 31 de dezembro de 2021 se o STF não exercer o seu papel de guardião da ordem jurídica e afastar essa lei, né, afastar esses dispositivos inconstitucionais. E tu me perguntou se ela era constitucional. Não, ela é inconstitucional, já existem várias ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas. Me parece até que uma delas pela própria FEMERGS, até o presidente Wilson tá aí, pode inclusive nos falar um pouco mais, né? Enfim, está aberto ali. Mas eu sei que a FEMERGS foi uma das que entraram, porque não tem cenário, como eu disse, jurídico para que essa lei complementar ela exista, tá? Falando mais um pouco da tua pergunta que tu falou se essa lei complementar 173 ela vai acabar com o RPPS, com os regimes próprios, não sei te dizer se ela vai conseguir botar a pá de cal, mas que ela veio para ajudar ao fim do RPPS, ela veio. Olha só, a Lei Complementar 173, ela fala em determinado momento que é possível, tá, aos municípios suspenderem o pagamento das alíquotas patronais. É suspender o pagamento da contribuição previdenciária do município. A do servidor vai continuar sendo descontado. Vamos lembrar, o servidor, aquele mesmo servidor que não vai ter a reposição inflacionária, não vai ter o reajuste, não vai ter aumento, não vai ter nada. Mas ele vai ter que continuar pagando a parte dele da contribuição previdenciária. Mas o município, segundo a Lei Complementar 173, ela pode parar de pagar. Então, vamos pensar, será que essa suspensão do pagamento, e não é só o pagamento mensal, a Lei Complementar fala, inclusive, que essa suspensão do pagamento pode abarcar parcelamentos anteriores.
Vamos pensar se essa suspensão do pagamento das alíquotas patronais não vão acarretar um desequilíbrio orçamentário do RPPS lá na frente. Será que essa suspensão dos pagamentos não vai afetar a concessão de benefícios previdenciários lá no futuro? Será que a gente não vai estar criando, então, e gerando um déficit não só atuarial, mas também financeiro, que já está afetado pela pandemia, a receita do município? Quem é que vai pagar depois? Quem é o gestor? É o prefeito, o próximo prefeito, ou os próximos prefeitos? Quem é que vai pagar depois todo esse período que não houve esse pagamento da parte patronal? Como é que vai ser feita a reposição? Vai ter juros? Vai ter correção monetária? Enfim, essas perguntas estão no ar, né? E a suspensão da contribuição, em nenhum momento ela pode ser alegada, né, para a questão de déficit atuarial, né? Os gestores, né, dos RPPS, né, eles não podem alegar que a falta da contribuição previdenciária, né, patronal, ela está gerando um déficit atuarial para instituir uma contribuição progressiva ou então uma contribuição extraordinária, né? Porque, na realidade, a gente já escutou isso em vários municípios que a gente atende, que são clientes do nosso escritório, que falaram: ah, mas o município vai parar de pagar, vai gerar um déficit, e daqui a pouco eles vão instituir uma alíquota extraordinária para os servidores terem que pagar. Não, peraí, mas daí seria o fim mesmo, né? O fim de qualquer sentido de racionalidade jurídica. Então, nós acreditamos que não é possível isso, né? E tem que ficar todo mundo atento se eventualmente for cogitada repassar essa atribuição para os servidores. Mas nós, pela nossa experiência que nós temos, possivelmente algum município, algum gestor vai tentar fazer isso, né? Outro ponto que também eu acho interessante a gente falar sobre a Lei Complementar 173, né? É que a suspensão ela deve ser feita por lei. Tá? Essa suspensão dos pagamentos ela deve ser feita por lei. Quando a lei complementar foi editada ali em 27, nasceu, digamos assim, ali em 27 de maio, nós já vimos muita discussão e já vimos municípios que pararam de pagar, né? Só que essa suspensão ela não pode ser feita automática por ato administrativo do prefeito, ou por decreto, por portaria. Tem que ser feito um projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores, tá? E vamos lembrar, né? Se é uma opção dada pela Lei Complementar 173, ela é uma opção. E a opção no direito administrativo, direito constitucional, fala o quê? Que ela tem que ser exercida de forma técnica e fundamentada, certo? Então, uma suspensão sem lei, sem estudo, sem avaliação, sem parecer jurídico, sem nada, feito ao arrepio da lei, né? Inclusive falando das próprias alíquotas de majoração da contribuição previdenciária, que nós também estamos vendo, né? Daí é relacionada à emenda constitucional 103, nós estamos vendo projetos de lei de reforma da Previdência nos municípios, sem qualquer cálculo atuarial, sem qualquer audiência pública, sem qualquer debate com os servidores, né? Os projetos de lei sendo encaminhados sem ao menos terem sido questionados os servidores. Então, assim, o cenário é muito nebuloso, né? Como até o próprio doutor Guilherme Portanova colocou inicialmente, né? Uma nuvem muito densa que paira sobre os servidores públicos, agora ainda mais com base na Lei Complementar 73, né? E ainda falando daí, trazendo, porque o tema aqui está muito relacionado com relação à previdência, né, dos servidores, né? Eu, particularmente, eu antevejo, inclusive, problemas para os prefeitos, né? Por quê? Porque a gestão previdenciária é um item obrigatório na análise da gestão de conta, que é feita pelos tribunais de contas do Estado. E também para os próprios dirigentes e conselheiros dos regimes próprios de previdência, que têm responsabilidade legal, né, pela correta destinação dos valores. Então, todos esses atores políticos, né, e jurídicos têm que estar muito ligado, né, muito antenado com essa situação da Lei Complementar 173 para não serem responsabilizados posteriormente, tá? Isso é o que a gente está vendo no dia a dia. Com relação à tua pergunta, se a Lei Complementar 173 ela possibilita avanços, né? Quando tu fala avanços, eu logicamente estou falando aqui, eu penso que a ideia é das promoções, né?
desde que começou a Lei Complementar 173, nós já vimos de tudo, né? Inclusive hoje, né, para não falar muito na questão teórica e falar na questão prática, como o Daniel mesmo disse, que é o nosso objetivo, hoje saiu uma intimação para nós nos manifestarmos sobre uma defesa do município de Nova Hartz, num processo em que nós entramos logo depois da Lei Complementar 173, que basicamente era o seguinte: uma servidora já tinha o direito adquirido, já tinha implementado o tempo, né, para ter a promoção antes da Lei Complementar 173. Ela faz, então, o pedido de promoção e o que vem? Vem um parecer jurídico da Procuradoria do município dizendo o seguinte: não, a Lei Complementar 173 veda a concessão de promoções. Aí vem aquele de acordo, né, do chefe do departamento de pessoal, enfim, e é negada a pretensão. Nós entramos com uma ação judicial, né? E na ação judicial o que nós falamos? Olha, ela tinha um direito adquirido anterior, né? Todo o tempo ela preencheu os requisitos, então deve ser analisado naquele momento, né? À luz daqueles requisitos que lá estavam. A lei complementar não existia. E aí vem o seguinte, vem a defesa do município de Nova Hartz agora e diz o seguinte: olha, tem razão a servidora. Realmente, não pode, né, não pode a Lei Complementar 173 retroagir. Então, agora a gente vai ter um reconhecimento, um juízo de procedência nesse processo, e a gente soube que essa situação ela não foi única, já teve em outros municípios. Mas fora isso, né, fora essa questão de se foi antes ou depois, a Lei Complementar 173 ela não fala, ela não veda em promoções. Né? Lembrando ali o que eu falei lá no começo, a grande intenção da Lei Complementar 173 foi criar a ficção jurídica de parar o tempo para concessão de adicionais de tempo de serviço, de licença-prêmio, certo? Agora, a questão da promoção, ela geralmente está atrelada ao quê? A implemento de condições de desenvolvimento funcional, especialização, aliada ao tempo, a cursos, enfim, a promoção ela não tem nenhum artigo lá que demonstre que ela esteja no escopo da aplicação da Lei Complementar 173, embora todos os municípios, pelos que nós estamos vendo, lançaram comunicados aos servidores que elas estariam suspensas. Nós recomendamos, então, né, que os servidores dos municípios que possuem, então, algum problema relacionado à promoção, e consulte, né, a assessoria jurídica de forma qualificada para interromper essa prática antijurídica. E para não me alongar muito, eu te devolvo aí, Luciano, esperando que eu tenha sanado um pouco das dúvidas sobre a Lei Complementar 173. E para quem ainda tem bastante dúvidas, o Instagram do escritório, nós desenvolvemos uma nota técnica, nós passamos para os sindicatos todos, mas tem uma nota técnica disponível para download, é só acessar o Instagram do nosso escritório, que está lá disponível para todo mundo de forma gratuita. Felipe, obrigado. Grande fala. Posso colocar esse parecer aqui no chat? Esse link aqui no chat? Esse parecer jurídico? Então tá, eu já vou colocar no chat aqui. Deixa eu pedir para o Mariano, deixa eu ver se o Mariano está bem ligado lá no sistema. Mariano, eu queria colocar uma das enquetes que nós preparamos no ar, que a gente está preparando uma enquete para uma próxima live lá na frente, né? E, gente, esse sistema foi adquirido pelas Gabi há pouco tempo, a gente está aprendendo a trabalhar com ele, então a gente não é especialista em nada, não. Mas o Mariano está ali, ó, chega a estar de cabelo em pé lá para ver se vai funcionar. Mariano, bota uma enquete no ar aí, e, gente, votem na enquete. Vamos ver o que vocês acham. Eu vou votar também. Vou dar alguns minutinhos aqui, dou uns 2 ou 3 minutos para que o pessoal possa votar na enquete, tá ok? Depois eu coloco aqui o resultado para todo mundo. Essa enquete foi de uma live que eu fiz ontem em São Paulo, e com um rapaz lá que é do Conselho Nacional de Educação, e ele trouxe esse tema como um tema bem complicado, né? Não sei se o pessoal já votou aí, eu já votei aqui. Mas, assim, diz que já tem município que está querendo liberar a volta presencial das aulas, né? E a grande discussão jurídica, doutores, é de quem é a culpa no caso de algum óbito, de um aluno, de um pai, de um aluno, de quem é a culpa?
Do diretor que liberou a escola para funcionar, do prefeito que liberou, do governador que liberou, de quem é a culpa, afinal? É da família, do professor e de quem, né? Então, a gente está fazendo uma enquete para ver o que o pessoal acha, para no próximo momento a gente tocar nesses assuntos e começar a nos proteger, né? Porque saiu um decreto lá no Ministério da Educação dizendo que o diretor poderia liberar as aulas. Eu vejo a Virgínia aqui, que é lá de Estância Velha, né? Da Associação de Professores, o Gabriel também estava escrito aqui, que é do Sindicato de Professores, ali de Novo Hamburgo, né? Muita gente relacionada nessa área. Como é que fica? O Mariano está rindo lá, já tem resposta aí, Mariano? Falta ainda 6 pessoas votarem. Ó, então tá faltando 6 que não votaram, tá aparecendo na tela de vocês. Mas daqui a pouco, Mariano, a gente interrompe aí e já... Já encerramos. Então tá. Consegue botar na tela a resposta aí para nós? Vou encerrar então agora. Isso tudo é novo, tá? Tudo a gente está aprendendo a lidar. Olha lá, ó. 14% é a favor do retorno das aulas presenciais, 86% é contra. E o pessoal acha que a culpa é do governador. Aí, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o governador é o nosso grande culpado se começar a acontecer... não, ganhou do presidente, né? Mais embaixo ali tem o presidente ali com 29%. Então tá, Mariano, pode fechar lá para nós? Queria passar a palavra, Wilson, para o nosso presidente da FEMERGS aí, né? Se ele puder colaborar um pouquinho conosco, a gente já é 8 horas, a gente ainda tem uns minutinhos e depois eu quero fazer mais uma enquete no final, não saiam daí, tá? Wilson, uma palavrinha aí do nosso presidente da federação, aqui tem a coordenadora da regional também, Vale do Rio dos Sinos, a Rosane, presidente do Sindicato de Estância Velha, né? Uma lutadora nossa, cada dia a gente admira mais o trabalho que a Rosane vem fazendo aqui no Vale do Rio dos Sinos, viu, Rosane? Wilson, uma fala tua aí, meu presidente. Boa noite, Luciano. Boa noite aos doutores Guilherme, Portanova, que não veio para Santo Cristo, né, por causa da situação da pandemia. Baixinho, só. Teríamos encontro aqui em Santo Cristo. Melhorou? O Daniel Lanz, o Felipe, doutor Felipe também, e a todos os que estão participando. É importante esse espaço que a ASGAB está proporcionando, que é uma entidade para discutir também o nosso papel de sindicalistas, né? E assessorando os sindicatos, né? Fazendo a parte que é importante nesse momento de refletir. E os temas que são abordados, assim, muito bons. A emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência, até que ponto ela nos atinge nos RPPS, né? Aí o doutor Guilherme já colocou com muita lucidez, muita capacidade que ele transmite na hora que ele fala, né? De nós termos essa reflexão do que é essa reforma da Previdência, que ainda não chegou para nós nos RPPS, mas que já atinge os nossos regimes próprios de previdência. E o que está colocado a partir da Lei Complementar 173, para nós é um absurdo. Eu já coloquei outro dia, é um engodo. Na verdade, você pegou uma lei para atingir o texto constitucional, que é a obrigação da União nesse momento da pandemia de ajudar estados e municípios, porque quem tem a maior parte dos recursos é efetivamente a União, ela bota um imbróglio junto e é aquela fatídica fala do Guedes, é a bomba, né? A granada no bolso do servidor, né? Então, nós não concordamos, e o doutor Felipe já mencionava antes, nós não entramos com a ADI, nós entramos com amigos, né, da ADI, eu acho que 2 ou 3, que a FEMERGS está se posicionando junto, porque não concorda, acha que o texto é inconstitucional, porque nós temos dezenas de anos de legislação e a própria Constituição coloca com muita clareza a autonomia dos entes para se posicionar e ter a legislação quanto ao seu quadro funcional dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, não tem como uma lei complementar a nível federal se sobrepor a toda a legislação que está aprovada nos entes.
Então, nós estamos incentivando os sindicatos para efetivamente fazer isso que o Dr. Felipe colocava, o Dr. Daniel já colocava em outra live que a gente participou, de nós procurarmos a justiça, né? Além de nós estarmos agindo lá, no sentido da ação direta de inconstitucionalidade, mas aqui na ponta nós não deixarmos a arbitrariedade acontecer, porque tem muitos gestores que estão tentando se sobrepor e automatizar essa implementação. Não, ela tem que ser recepcionada e aí nós vamos ainda estar questionando porque não concordamos efetivamente. E porque essas legislações todas são aprovadas antes e elas estão em pleno vigor. Então, parabenizar aí pela iniciativa e nós nos colocamos à disposição aí também para o debate e aprender com quem sabe que são os doutores aí que estão juntos. Eu quero colocar aí que o nosso advogado do nosso sindicato, o doutor Sávio, José Sávio Hermes, também está presente, vejo com muita satisfação, a Cristiana vai, a Kátia, que são aqui de Santo Cristo, também participando aí desse encontro. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Wilson. Antes de passar para as considerações finais, Mariano, consegue botar uma outra enquete que nós temos aí no ar? Gostei de brincar com essas enquetes aí. Nós estamos aqui com uma nata, né? Um time qualificadíssimo aqui de dirigentes sindicais, de lideranças, né? Vamos ver o que o pessoal... Ó, o doutor Sávio aí, né? Doutor Sávio, Mariano, nós conhecemos o doutor Sávio lá em Tenente Portela. Quando eu te conheci lá, o doutor Sávio também estava lá. Lembra disso? É verdade. Gente muito boa, gente muito boa. Sem histórias românticas, por favor. Tá? Valeu. Ô, Luciano, duas enquetes. As duas enquetes que nós tínhamos, nós já postamos agora anteriormente, tá? Não, mas tem mais uma embaixo ali. Bom, a outra enquete que eu tinha, eu vou mandar para vocês depois para os links de vocês dos e-mails, tá? É sobre a questão de se é importante ou não nessa fase da pandemia, nessa fase de novas mudanças que a gente está aprendendo com live, com Facebook, com tudo, se é importante nós formalizarmos cursos de formação... Oi. Consegui a enquete, achei. Então tá. Coloca na tela para nós, meu amigo. Olha aí, ó. E tem que botar ela um pouquinho para baixo, tem mais uma terceira pergunta, tá? Aguardar o pessoal aí fazer, então, a votação e suas respostas. 2 e pergunta 3. Caipira, quando nós pergunta mesmo. É pra já. Ó, o doutor Felipe colocou no chat ali depois. Que está no escritório. Mas a gente manda por e-mail para todo mundo também que está participando. Né, que fica bem interessante. É uma nota em PDF muito boa. Daí, Mariano, já votamos? Essa pergunta era extensa, era 3 respostas, né? Ainda falta. Eu na minha tela aqui eu não respondi, rapaz. Ainda cobrando falta o pessoal que responda e eu não respondi. 7 pessoas votarem. 6 agora, que eu votei. Quero mandar um abraço para quem está nesse meio tempo nos assistindo no Facebook. A vice-secretária-geral da FEMERGS, Iracema, um grande abraço. A Iracema está sempre conosco aí, né? A gente está nessas brigas, a gente troca informação. Olha, vai ter uma live aqui, vai ter uma live lá, a gente está sempre participando. É uma pessoa que está sempre muito ativa na federação, muito ativa nesses processos de aprendizagem. Um grande abraço, tá, Iracema? Luciano, vou encerrar então a enquete agora e vou postar aqui então o resultado, tá ok? Isso. Ele está rindo sozinho lá porque ele conseguiu fazer, né? É novidade para nós. Olha lá, ó. Poxa, que surpresa, 100% tem interesse, né? Olha os dias da semana ali que é melhor. Cada um tem um dia. Ó, segunda-feira e sábado empatando, hein? Então, por que eu fiz essa enquete, tá, gente? E à noite, né? Por que eu fiz essa enquete? Porque eu acho que com essa novidade a pandemia traz um monte de coisa ruim para a gente, mas ela trouxe um monte de oportunidade diferente, sabe? E essa questão de qualificação, de formação, nós não podemos deixar passar, sabe? Assim como eu vejo que o sistema sindicato, de entidades, de associações precisa renovar, nós estamos ficando velhinhos, sabe? A gente está há muitos anos na estrada.
E a gente precisa que surjam novas lideranças. E sem fazer formação e qualificação, nós não vamos ter novas lideranças. Então, a gente precisa investir nisso. As Gabi vai sentar, já convido a todos que queiram participar, tá? Nós vamos mandar e-mail para todo mundo, para quem quiser participar, para a gente construir juntos um método de formação, de qualificação online que possa atender todo mundo. Tá? Daí a gente conversa, nós temos alguns temas interessantes, né? E importantes, começo da volta às aulas. Né? Eu tenho uma filha de 15 anos, que está no primeiro ano do ensino médio. Eu vou permitir que ela retorne para a escola nesses meses finais, com todo esse perigo que vai ser essa volta com a pandemia, ou não vou, né? Essas coisas nós vamos ter que discutir. O Sérgio já fez lá o sinal de não, lá direto de Glorinha. Sérgio, eu respondi ontem na live aqui, sobre isso que a gente participou lá de São Paulo, que a minha filha não volta este ano. Tá? Para aula presencial não volta este ano. É isso que eu defendo. Tá? Mas nós temos que discutir isso com especialistas. Né? Eu não sou especialista, eu sou só um professor e pai, né, nesse momento. Eu quero passar a palavra, então, ao doutor Daniel, que tinha algumas considerações para fazer. Né? Nós estamos já passando 10 minutinhos, então nós vamos ser rápidos agora. E já quero, doutor Daniel, já encaminha as considerações e já a tua palavra final aí, né? Para a gente já ir se encaminhando. Depois o doutor Felipe, se quiser, o doutor Guilherme estão à disposição, tá? Vamos lá. Então, tá bom. Vamos despedindo aqui, sendo rápido. O que eu não posso me esquecer de dizer sempre, eu sempre digo em todo lugar que eu vou, quando eu falo de previdência, é que o sistema previdenciário brasileiro hoje é o maior instrumento de divisão de renda que existe nesse país. Ou seja, ele diminui a desigualdade. Quando tu breca isso, tu cria um monte de regra, burocratiza, torna a previdência quase que impossível de ser obtida, tu tira o acesso à renda de várias famílias brasileiras. O doutor Guilherme Portanova, novamente, foi muito feliz ao dizer que o INSS já é difícil se aposentar. Agora, imagina um regime próprio, onde tu pega emprestado uma lei do INSS para aplicar no regime próprio, porque o prefeito foi omisso e não legislou sobre o tema, que é o caso da súmula vinculante 33, onde o servidor público municipal tem que correr para o Poder Judiciário para conseguir a guarida do seu benefício. É um absurdo. A gente está vivendo um absurdo hoje. E quando a gente diz que é um absurdo, esquece a paixão política. Vive o que a gente está analisando hoje. A aposentadoria do servidor é simples ou é difícil? Difícil. E o que foi feito para isso? Dificultou mais ainda. Então, o que compete a nós? É lutar, continuar discutindo, criando tese, né, fazendo a defesa incansável do servidor público municipal. E hoje eu sempre digo que a nossa região está bem servida hoje. Eu olho aqui o doutor Felipe Merkel Brito, na questão do trabalho do servidor público, é incansável. O doutor Guilherme Portanova dispensa comentários, tem anos de história. Né? Então a gente tem que se juntar numa coletividade para conseguir manter o princípio básico, que é a Previdência Social, que é um instrumento de divisão de renda. Tá? O doutor Guilherme Portanova disse uma questão da média, que agora a média é de 100% salário de contribuição, ou seja, não tem mais o descarte dos 20% para servidor público, pega isso também. A gente fez algumas lives, alguns sindicatos aqui, tá? A Rosane, né? Nós já fizemos alguns outros grupos, que o servidor público municipal, sim, foi afetado pela reforma da Previdência, pela emenda constitucional, foi afetado. Por exemplo, o servidor público que entrou depois da emenda constitucional 47, depois de dezembro de 2013, ele se aposenta pela média. Essa média que teve o descarte agora dos 20% menores para ser a média dos 100% menores, achatou a aposentadoria para o servidor. Ontem, estava atendendo uma servidora pública municipal e disse: ah, doutor, e agora que vai ficar minha média? Deu. Vamos analisar para ver se tu implementou teus requisitos antes do dia 12 de novembro ou depois. Se foi depois, tu pode sofrer essa diminuição da tua renda. Mas cuidado, servidor público municipal. Cuidado. O município deve ter feito obrigatoriamente a alteração legal. Porque se ele não fez a alteração legal, se adequando à emenda constitucional, o regulamento dos 80% continua igual. Então, todos os municípios têm na sua legislação a questão dos 80% nacional de contribuição, de acordo com a emenda constitucional 47.
Se o município não fez, quem se aposentar nesse período não tem a discussão do artigo 3º da emenda constitucional, que diz que implementou os requisitos até a entrada em vigor da presente emenda terá seus direitos garantidos. Então, quem não fechou o tempo até lá, mas fechou agora, observe se o município alterou a lei ou não. Essa dica é uma dica importante. Tá? E, por fim, planejamento previdenciário. Servidor público que está nos assistindo. Certidão de tempo de contribuição não é obrigatoriamente necessário buscar. Poderá ter duas aposentadorias do servidor público. Analise, estude, faça um planejamento previdenciário com assessoria jurídica do seu sindicato. Procure o advogado previdenciarista, não o trabalhista do servidor público. Como com propriedade, o doutor Guilherme disse, eu não entendo nada de direito do trabalho, mas eu entendo de direito previdenciário. São duas coisas que muitas vezes andam lado a lado, mas em alguns momentos são bem separadas. Então, servidor público, faça seu planejamento previdenciário. Professoras, veja aqui a Virgínia, presidente Nelda de Nova Hartz, professora, tem 2 matrículas, tem contrato com o Estado, teve colégio particular, esse imbróglio todo tem período concomitante, e aí o que o INSS diz? Eu não vou fracionar CTC. E a professora, muitas vezes desconhecendo seu direito, aceita isso e trabalha 20 anos a mais, porque não sabe que tem direito ao mandado de segurança para garantir seu direito a um CTC fracionado. Então, planejamento previdenciário. Perde meia hora da semana para sentar com o advogado previdenciarista do sindicato e faça o planejamento previdenciário. Assessoria jurídica do sindicato muitas vezes não cobra nada para fazer análise, então vai lá, leva, faz análise. Se depois tiver que tomar outra medida, é outros 500. Mas analise, faça esse levantamento. E com isso, Luciano e demais integrantes da mesa, na verdade agora já não é mais mesa, né, virtual, isso aí mudou tudo. Agradeço o convite, estou à disposição. Esses assuntos aqui, a gente poderia ficar a noite inteira falando, tem muita pauta. Não queria nem trabalhar com o fim do regime próprio, não assustar todo mundo, me xingar aqui, mas 2033 está chegando aí. Então, pessoal, um abraço, estou à disposição e qualquer dúvida, prendam o grito. Eu quero mandar 2 abraços especiais aqui para a professora Janice, lá de Santo Cristo, lá, a primeira dama da FEMERGS, né? Está aqui na live assistindo através do Facebook, e a minha mãe, Dona Margéria, a primeira vez que participa de uma live nossa aí, também está aí, né? Então seja bem-vinda, Dona Margéria. Melhor bolo, torta, salgadinho, docinho da região metropolitana. É, eu que o diga. Doutor Felipe estava dizendo no WhatsApp para nós há pouco tempo que a patroa já está com o rolo de massa na mão, porque durante o dia ele defende trabalhadores, durante a noite ele trabalha com as crianças em casa, troca a fralda, essas coisas todas, tem que ajudar, tá certo? Doutor Felipe, com o senhor. Tem que ajudar, né? Não basta ser pai, tem que ajudar. Foi um prazer, né, compartilhar dessa hora, né, um pouco mais que uma hora, com os colegas da envergadura do Dr. Guilherme Portanova, né, que a gente está começando uma grande parceria aí, né, uma honra. A gente vê ele de longe agora, ele está tão perto, né, da gente. O Dr. Daniel Lemers, que é uma referência no direito previdenciário na região, não é porque é meu sócio, mas realmente um dos melhores advogados que tem nessa parte. E também a iniciativa das GAB, né, de conseguir fomentar, como o próprio Dr. Guilherme Portanova colocou, tu, Luciano, né, parabéns pela tua iniciativa e pela tua capacidade de agregar, de trazer todas essas personalidades do mundo sindical, né, os presidentes, representantes aqui para conversar conosco e debater esses assuntos. Eu queria encerrar agradecendo, então, novamente a oportunidade, mas eu sempre gosto de frases, né, e uma frase me veio aqui, eu estava pensando nela, eu tive que ir para o Google para me lembrar dela, mas é do Santo Agostinho, né, que fala, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Eu acho que é isso que é o nosso dia a dia. A gente sempre tem vontade de lutar e esperança de vencer. Então, se eu puder passar essa mensagem para os presidentes sindicatos, para todos aqueles que estão nos ouvindo,
lutem sempre, porque lá na frente nós temos capacidade de vencer e superar esses obstáculos aí que estão sendo colocados na nossa frente, seja a emenda constitucional 103, seja a lei complementar 173 e seja inclusive o próprio fim do regime próprio que o Daniel coloca. Tá? Um grande abraço a todos e um bom jogo para todo mundo. Obrigado, Felipe. Antes de passar para o doutor Guilherme, está o Marcelo com a camisa do Inter lá, nos provocando, que ele sabe que eu sou gremista, né? Mas hoje que vence o Rio Grande do Sul, que não tem problema nenhum, que seja um Grenal muito bonito na bola, né? Gente, coloquei no chat agora uma informação que chegou há pouco, foi instaurado um pedido de impeachment do Nelson Marquesan, prefeito de Porto Alegre, tá? Por 31 votos a 4, o que significa que ele tem 31 votos pró-impeachment na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? Tá uma briga muito grande pelo fechamento. Por exemplo, o escritório das Gabi está desde o dia 6 de julho fechado, não dá para ir lá. A rua fechada, tudo trancado, né? Então, esse pedido de impeachment vem numa hora, inclusive, que eles querem liberar comércio, liberar uma série de coisas. Que Deus nos ajude, né? Com tanto perigo em relação ao Covid, né? Quero dizer, antes de passar para o Dr. Guilherme Portanova, que esse time formado por Daniel Lemertz, Felipe Merker Brito e Guilherme Portanova, nós custamos muito a unir todo esse pessoal. E nós, como as Gabi, eu, Mariano, Cleus aqui, né, nossa presidente das Gabi, nos sentimos, gente, com muito orgulho dessa equipe. Eu, a qualquer momento do dia, eu pego o meu telefone, mando o WhatsApp para o Daniel, para o Felipe ou para o Guilherme e tenho respostas imediatas. Principalmente que nos dizem assim, ó, abraça que nós vamos lutar por esse povo. E isso hoje é fundamental. Gente, mudou também a assessoria jurídica, né? Está aqui o doutor Sávio, lá de Santo Cristo, Wilson, né, que trabalha com muitos advogados pelo Estado, né, com a federação. Mudou. Hoje em dia a gente precisa ter esse pessoal que abraça a causa, que está do nosso lado a qualquer momento, né? Que não fica só pensando, desculpe o que eu vou dizer aqui a todos os advogados que estão nos ouvindo nas salas, mas que não fica só pensando em quanto vai render, mas na diferença que pode fazer na vida do trabalhador. Isso é fundamental. Tá? Então, eu quero agradecer Daniel, Felipe, Guilherme. A gente aprende muito com vocês, demais com vocês. Quero agradecer a cada dirigente de entidade, a cada servidor público aqui presente, a cada trabalhador. É muito difícil. Nós estamos há muito tempo trabalhando, desenvolvendo, sabe, comprando sistema, aprendendo a lidar com sistemas para poder ter esses momentos de aprendizagem. Então, deixo aqui um carinho todo especial a todos vocês. A gente sabe que é tarde, a gente sabe que a gente, a qualquer horário do dia, a gente está aí disponível, pronto, né? Quero dizer para o Wilson lá que a gente sempre está do lado do Wilson nessas lutas que a federação abraça e a gente precisa, como uma das maiores federações do Rio Grande do Sul, a gente precisa puxar a corda, a gente precisa estar na frente desses processos de defesa do trabalhador. E o Wilson sempre luta muito com isso é muito centrado nesta luta, isso é muito importante, tá? Doutor Guilherme Portanova, quero lhe ouvir. Depois de 18 horas do nosso patrono ficar falando 3 enquetes numa véspera de Grenal, eu quase morrendo aqui, mas vamos lá, tá? Foi uma honra participar dessa live e eu acho que a mensagem principal foi passada. A importância dos sindicatos, seja de qual natureza do trabalhador que ele represente, ter uma assessoria jurídica previdenciária especializada, de primeira linha. E para plagiar o meu grande amigo Felipe, eu vou encerrar a minha participação nessa live com uma frase que já virou, já ficou ligada à minha pessoa, inclusive no último congresso do OAB Rio Grande do Sul, aqui em dezembro do ano passado, antes da pandemia. Fizeram até uma enquete qual era o jargão que ligava a minha pessoa. E eu termino a live desejando uma boa noite a todos e com a minha frase, que é: se não lutarmos hoje, não teremos o amanhã.
Muito obrigado, uma boa noite e contem sempre com a gente. Pessoal, um abraço aqui ao Henrique, da Base Seguradora, que é um companheiro fundamental nesses trabalhos que a Asgab vem fazendo. A toda a equipe, enfim, dos projetos da Asgab, estamos à disposição de todos, 24 horas por dia, prontos para ajudar. A Asgab foi criada para isso. Olha o nenê do Felipe ali, coisa mais linda, né? Parabéns, Felipe. A Asgab foi criada para isso, tá? Para estar ao lado do sindicato, ao lado dos trabalhadores, podendo levar um pouco do que a gente pode ofertar, assim, de apoio e de benefícios. Muito obrigado, doutor Daniel, meu ex-aluno, hoje meu professor, né? Muito obrigado, Guilherme, Felipe, a todos vocês, a todas vocês. Eu quero pedir só encarecidamente, assim, para nós encerrarmos, que a gente abra os microfones e possa aplaudir os nossos mestres aí, né? Então, abram seus microfones e vamos encerrar aplaudindo nossos advogados fantásticos. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês.